O fim está próximo. E claro que ainda existem vários mistérios para serem solucionados e muitos confrontos que estão prestes a acontecer. E só fará parte da corrida agora aqueles que têm poder e disposição para isso. Porém, no meio de todo esse caos que está acontecendo, existem pessoas que atuam como se soubessem de toda a verdade. Eles são dois indivíduos que não poderiam ser mais diferentes. De um lado, temos o Imperador Shanks, o Ruivo, e a sua tripulação de poderosos usuários de Haki. Do outro, o Imperador Masaru de Teach, o Barba Negra, com a tripulação de poderosos usuários de Akuma no Mis. E agora, durante o anúncio do Jump Fest 2024, Oda disse o seguinte, abre aspas aí por favor: se Luffy e os outros puderem sair de Egghead em segurança, eles devem estar indo para aquela ilha. Eu considerei não seguir por aquela rota, mas pode ser que eu não consiga impedir o Luffy. E, finalmente acontecerá. A batalha entre aquele personagem e aquele outro pode levar a resultados inesperados. Avante! Para o próximo ano, junto ao 25º aniversário do anime One Piece, estarei sob seus cuidados mais uma vez. Ora, sobre aquela ilha que os Chapéus de Palha estão indo após saírem de Egghead, claramente é sobre Elbaf. E de todos os confrontos que nós esperamos, eu diria que existe uma grande chance do escritor estar se referindo a essas duas grandes figuras. E agora a pergunta que fica é: como seria se o Shanks e o Barba Negra se enfrentassem? Vamos começar analisando algumas coisas importantes. Desde o fim de um ano, ficamos sabendo que o Ruivo está atrás do Teach há algum tempo. Eu até chutaria que isso é algo de longa data. Antes mesmo da Guerra dos Maiorais, quando de maneira direta, Shanks foi até o navio do Barba Branca pedir para que o Yonkou chamasse Ace de volta. Naquela época, nós sabíamos que o Punho de Fogo estava indo atrás do Teach para poder vingar o Tachi. Esse confronto resultou na derrota do Ace e na ascensão do Barba Negra a Chichibukai. Durante o capítulo 1079, mais uma vez Shanks perguntou ao seu tripulante se ele tinha alguma informação sobre o Barba Negra, e o que vemos é a informação que ele já havia saído de Hachinosu, o que provavelmente culminou em sua luta e vitória contra Trafalgar Law. E é exatamente nesse quadro que é mostrada a informação que eu comentei agora no início, que Shanks só estava em um ano por conta do Barba Negra. Ou seja, todos os movimentos desse imperador são feitos em prol de interceptar o Teach para um confronto, e quando isso acontecer, teremos um resultado inesperado, segundo o próprio Oda. Para a gente poder entender que tipo de resultado será esse, vamos tentar analisar um pouco os principais pontos em relação aos dois Yonkous. Desde o capítulo 1, Shanks foi tido como sendo o exemplo do Luffy, e à medida que fomos acompanhando a obra, todos os momentos que ele aparecia, alguma coisa impactante acontecia. Em termos de poder de luta, a primeira coisa que sabemos é que ele já foi rival do maior espadachim do mundo, o que faz ser então muito hábil com a espada. Shanks foi tripulante dos piratas Roger quando criança, e também herdou o desejo do seu capitão de passar a vontade de libertação do mundo adiante para a próxima geração. E graças a isso, como símbolo, ele recebeu o Chapéu de Palha. E realmente o Roger não poderia estar mais certo. Em Marineford, sua presença fez com que uma guerra inteira parasse. Afinal, Sengoku reconheceu a sua autoridade. Contudo, antes mesmo disso, algo aconteceu entre ele e Kaido. O Ruivo interceptou o Rei das Feras e fez com que ele não chegasse na guerra. Se foi diplomacia ou poder bruto, a gente não sabe. Além de força, as conexões que o Shanks possui o deixam quase sempre um passo à frente de tudo e de todos. A sua conversa com os Gorosei para alertá-los sobre um certo pirata foi algo inesperado, mas tudo nos leva a crer que mais uma vez ele estava se referindo ao Teach. Mais de 2 décadas depois do lançamento do mangá, tivemos o prazer de presenciar parte do seu poder e entender também o motivo pelo qual ele é tão respeitado. A quilômetros de distância, Shanks usa um poderoso Haoshoku direcionado ao almirante Ryokugyu. Conseguir esse nível de controle e intensidade é apenas possível àqueles que dominam o Haki do Rei avançado em um nível acima do normal. Graças a isso, o Touro Verde teve que sair fora, afinal ele estaria em desvantagem numérica. Mas sendo sincero, em um combate direto, o Shanks levaria melhor. Continuando, o seu próximo grande feito foi novamente no capítulo 1079, quando ele demonstrou um Haki da observação capaz de ver mais de 10 segundos no futuro. E ainda por cima, usou o mesmo ataque do Rei dos Piratas, Kamusari. E isso foi suficiente para solar Kid e Killer juntos. Se lembrarmos bem, tanto Kid quanto Law se esforçaram ao máximo para enfrentar a Big Mom e conseguiram vencer graças às suas forças combinadas. E isso também é representado pelas recompensas que o governo atribuiu aos dois. 3 bilhões de berries.
Ou seja, mesmo que muitos aqui considerem a fruta do lore mais roubada, é válido afirmarmos que os dois estavam em um patamar muito parecido. Guardem essa informação. Então, para concluirmos o currículo desse incrível Yonkou, vamos lá no capítulo 1095. Lá podemos ver São Fingerland Garling, um dos Cavaleiros Sagrados, na sua juventude em God Valley. Ele é praticamente um Shanks com cabelo de meia-lua. E se levarmos em consideração que foi lá nessa ilha que o Roger achou o bebê Shanks, bem, podemos admitir que pelo menos da mesma família eles são. Ou seja, temos aqui um nobre mundial que foi criado pelo Rei dos Piratas, é um dos melhores espadachins do mundo ao ponto de rivalizar com o Olhos de Falcão e ainda por cima tem 3 hakis absurdamente poderosos como foi demonstrado canonicamente. Agora, por outro lado, o seu futuro oponente não chega nem aos pés em termos de sangue real e capacidades demonstradas. Mas, para falar a verdade, Barba Negra também nunca perdeu uma luta. Todas as vezes que ele apareceu, no fim, ele concluiu seu objetivo, independente de ele ser um medroso ou um grande otário. Fatos são fatos. Teach fez parte dos piratas do Barba Branca, mas o seu objetivo sempre foi a Yami Yami no Mi. Por quê? Bem, não sabemos ao certo, podemos apenas especular. No momento que Tati encontrou essa fruta, o Barba Negra não pensou nem 2 vezes em assassiná-lo pelas costas e pegar o poder pra ele, traindo assim a maior regra da sua tripulação. Graças a isso, ele foi caçado pelo Ace. Até esse ponto, Teach não tinha demonstrado nenhum feito grandioso, mas graças aos poderes da Fruta da Escuridão, ele agora tinha um certo nível de poder, principalmente na primeira parte da história. Graças às suas habilidades secretas, em uma luta contra o Ace, ele acabou vencendo. Tudo isso foi um grande plano do Teach para que ele pudesse se tornar um corsário e causar a maior guerra dos últimos tempos, lá em Marineford. E sabendo que isso aconteceria, ele nem se deu o trabalho de participar da guerra. Esperou até o último segundo e quando o Newgate estava prestes a morrer, ele fez a sua aparição para dar apenas o ataque final. Com isso, uma das suas características principais foi revelada: a capacidade de conseguir suportar 2 Akuma no Mis em um corpo só. A partir desse ponto, ele não parou mais. Depois de massacrar os remanescentes dos piratas do Barba Branca na Guerra do Acerto de Contas, Teach ganhou o título de Yonkou. E desde lá, vem caçando frutas poderosas para distribuir aos seus capitães titânicos. Contudo, o seu maior feito foi há tempos, bem antes do time skip. Mesmo sem suas poderosas Akuma no Mis, Barba Negra conseguiu ferir Shanks e deixar marcado em seu rosto uma cicatriz. Independente do que ele tenha usado para conseguir esse feito, uma coisa é certa: ele usou da sua incrível capacidade de planejar, porque como o próprio Ruivo falou, não foi de surpresa. E isso é muito louco de se analisar, porque se formos observar a sua capacidade de poder direta, é muito difícil ver alguma comparação. Teach demonstrou seu haki do armamento pela primeira vez na luta contra o S-Hulk. Fora que também agora vem a parte que eu pedi pra vocês lembrarem. Na sua luta contra o Law, embora tenha ganho, Teach saiu sangrando e cansado. E se Law e Kid têm níveis similares, isso teoricamente deveria demonstrar a superioridade do Shanks. Mas eu acredito que as coisas não vão ser tão simples assim. Barba Negra só vai ser encontrado pelo Ruivo quando ele estiver preparado. Ele é um estrategista nunca visto antes e tenho certeza que esse confronto será completamente diferente. Mesmo sabendo que os piratas do Ruivo são exímios usuários de haki, há uma grande chance do Teach usar a arma secreta que ele usou para ferir o Shanks. Ou até mesmo ele pode acabar revelando um dos seus segredos, o motivo pelo qual ele consegue utilizar mais de uma Akuma no Mi. Será pelo fato da segunda fruta não estar dentro do seu corpo, mas sim dentro da Fruta da Escuridão? A fruta capaz de absorver tudo, até mesmo poderes? Então, pensando por esse lado, também existiria a possibilidade de Rox Dizzyback ter sido o usuário anterior da Yami Yami no Mi e graças à utilização de seus poderes ele também estar dentro da escuridão da fruta? Todas são perguntas muito complicadas de serem respondidas, o que nos deixa apenas com a capacidade de teorizar. Então, como o próprio Oda falou, o resultado será inesperado. E o que é mais inesperado do que vermos o Shanks sendo derrotado completamente? Todas as ações do Teach foram feitas por trás dos panos. Nem mesmo nós sabemos que tipo de homem ele é em combate. Sempre que ele aparece, vemos o início dos confrontos e depois de alguns capítulos retomamos para apenas ver que ele saiu vitorioso. Até mesmo a cena dele roubando a Gura Gura no Mi foi literalmente por debaixo dos panos. Simplesmente uma característica marcante desse personagem. Mas também anotem o que eu digo, quando seus segredos começarem a ser revelados, com certeza nós ficaremos com os olhos bem arregalados. Então tá aqui o que eu acho que poderá acontecer no final. Em alguma ilha no vasto mundo, o confronto entre as duas tripulações irá abalar os mares. Afinal, são 2 Yonkous lutando. Depois de uma intensa luta, Barba Negra será levada ao seu limite e usará seu trunfo. Algo que ele preparou com antecedência para poder usar contra o Ruivo. E isso marcará uma mudança drástica no mundo. Afinal, Shanks é o último imperador remanescente da antiga geração. Claro que isso também vai ser um motivo muito especial pro
Luffy poder ir pra cima do Tite com sede de vingança em uma batalha decisiva. Agora, em relação ao que o Barba Negra quer preparar antes de enfrentar o Shanks, com certeza é algo único e que não envolva o governo mundial, como as armas ancestrais, por exemplo. A prova disso é que ele está sempre pensando em maneiras para negociar com o governo para garantir que seus objetivos sejam satisfeitos. Kobe foi capturado justamente para isso. Então, pensando por esse lado, tem que ser alguma coisa incrivelmente poderosa ou que nunca tenha sido vista antes para conseguir surpreender o Shanks ou até mesmo conseguir sobrepor o seu nível de Haki. Se pensarmos apenas um pouquinho, o despertar da Yami Yami no Mi é algo a ser considerado. Um poder que poderá sugar até mesmo o Haki do inimigo pode surgir desse acontecimento, o que daria tempo da batalha ser definida. Independente de qualquer coisa, Shanks e Tite estão destinados a se enfrentar em uma batalha que revelará muitos dos segredos do mundo, e o resultado desse confronto deixará os outros participantes da corrida mais próximos do tesouro final. Cada momento que se passa, o Barba Negra vem se consolidando como um dos principais antagonistas cujas ações menos fazem sentido. Contudo, a sua vitória sobre o Shanks, que é a balança do mundo, abrirá portas para a grande luta entre a luz e a escuridão. E então, só de pensarmos nisso, nos dá um aperto no coração. Porque realmente quando esse dia chegar, e está chegando segundo Oda, será agora em 2024, se tudo correr bem, significa que a obra está realmente chegando ao fim. Então vamos aproveitar juntos cada capítulo novo e cada episódio novo semanalmente lançados, porque nunca saberemos quando será o último. Na verdade, até que nós saberemos. Então, se você quiser saber mais como poderiam ser confrontos ou até mesmo o Luffy comendo qualquer outro tipo de fruta, aconselho que você se inscreva no canal e dê uma conferida em algum desses vídeos aqui. Foi um prazer e até a próxima.